o seu sangue, meu amor, que grande amor. Naquela via dolorosa, sem erro, eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus, seu amor é a estrela da manhã, o reino de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, eu me rendo ao seu amor. Quando se render, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus, seu amor é a estrela da manhã, o reino de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Ele faz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Boa noite, irmãos. É bom voltar à casa do Senhor. É bom voltar a esse lugar onde experimentamos coisas tão especiais no domingo passado, né? A gente sabe que esse lugar ele é preenchido pela presença do Senhor quando nós estamos aqui. Nós atraímos a presença do Senhor. Os santos do Senhor atraem a presença do Senhor. Amém. Mas é bom a gente retornar
é um local onde a gente viveu experiências marcantes com o Pai. E eu acredito que você tenha vivido também momentos lindos diante do Senhor. E a gente volta a esse lugar nessa quarta-feira. Não é porque não há um tema específico do culto que o Senhor não possa se manifestar de igual modo. Que o Senhor não possa nos falar de forma tão densa como Ele nos falou no domingo passado. A gente está aqui, Ele é o mesmo Deus, a gente está adorando o mesmo Senhor, o mesmo Deus. E Ele quer falar nos nossos corações nessa noite. Amém. Como foi seu dia? Um dia de cuidado do Senhor. Independente se suas atividades foram muito agitadas ou se você passou um dia tranquilo, o Senhor cuidou de você, como o pai cuida dos seus filhos. E a gente consegue encerrar esse dia na casa dele. E Paulo fala algo muito interessante, a gente vai ler agora, nesse versículo, um único versículo de Romanos, está lá no capítulo 8, a gente vai ler e vai entender quem somos diante desse Deus aí. Vamos ler juntos esse texto? Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Somos adotados, fazemos parte da família do Senhor por essa adoção especial de Deus por nós através de Jesus Cristo. Não recebemos o espírito de escravidão para a gente ficar em temor de novo, mas a gente recebe o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho, aquele pai quando você chama com intimidade. O Abba é aquele balbuciar do bebê que ainda está começando a aprender a falar. É assim que a gente se encontra na casa do nosso Pai. E independente se você tem boas referências do seu Pai terreno, o Pai Celestial, Ele supera qualquer expectativa. Ele te adotou, Ele te chama de filho, Ele te traz para a mesa dEle, Ele te traz para a família dEle. E é nessa intenção que a gente vai se aproximar dEle em adoração nessa noite. Como filhos na casa do Pai. O filho tem liberdade na casa do Pai. O filho respeita o Pai porque sabe quem é o Pai. O filho ama o Pai. Filhos maduros amam seus pais. Então que a gente possa, nessa intenção de adorador, que foi adotado como filho, entrar na presença do nosso Pai. Coloque-se em pé, vamos cantar essa canção. Ele te conhece e Ele te chama, vem filho, vem participar da minha mesa, que eu quero derramar sobre você nessa noite. Antes mesmo de falar, me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Gloriando irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tu
vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Morrendo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. A tua minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Usa minha herança, meu Pai, fazendo a minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Vivemos para Ele, somos dele, tudo que fazemos é para Ele, pertencemos a Ele. E como igreja dele, vamos dizer para Ele mais uma vez: Senhor, nos receba como filhos. Senhor, nos corrija como filhos. Senhor, nos aprove quando estivermos indo no caminho certo, mas também vê se é em nós algum caminho errado e endireite as nossas veredas, aplane os nossos caminhos. Queremos ser filhos obedientes a esse Pai. E a gente precisa dizer isso para Ele, como igreja que somos, porque somos dependentes. Acho que esse período todo que a gente vem separando um tempo para orar por nós, a gente está dizendo de depender dEle. Por mais que façamos tudo o que fizermos, é debaixo da autoridade do nosso Pai. Por mais que planejemos, tudo que decidimos fazer é debaixo da autoridade do Pai. E Ele mesmo vai nos dando o caminho a seguir. Então vamos orar. Queria que a Joselita nos conduzisse nesse momento de oração por nós. Já esteja entrando na presença do Senhor, já esteja se colocando. Quando a gente acompanha uma oração em voz alta, a gente está concordando com o que está sendo dito, mas comece a dizer as suas palavras para o Senhor, para o seu Pai, para o Abba Pai, como acabamos de ler. Somos adotados dessa família, somos dele, pertencemos a Ele, e é Ele quem manda, a gente só obedece. Paizinho querido, Tu és tão bom, tão maravilhoso, misericordioso, que nós não conseguimos conceber tanto amor, tanta misericórdia. Adotar-nos como filhos, Senhor, através do sacrifício do Seu único e imaculado Filho naquela cruz do Calvário. Senhor, muito, muito obrigada, Senhor Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez neste dia,
nessa hora, quando estamos presentes aqui na tua casa, Senhor Deus, para louvarmos e engrandecermos o seu nome. Que o Senhor receba a nossa adoração. O Senhor receba, Senhor Deus, a nossa gratidão. Receba, Senhor Deus, o pedido por cada um membro dessa congregação, Senhor Deus. Por cada um que esteja enfermo, por cada um que esteja desanimado, por cada um que esteja, Senhor Deus, com pensamentos que não vêm de Ti, Senhor Deus, porque às vezes nos acontece, Senhor Deus, pensarmos coisas que não vêm de Ti. Senhor nosso Deus, nos livra, Senhor Deus, de pecarmos deliberadamente contra Ti, Senhor. Ó meu Deus, Tu conheces cada um membro deste Teu corpo. Por isso eu os entrego nesta noite. Entrego também o pastor Isaías, que está nos conduzindo, Senhor Deus. Agradeço pela vida desse homem que o Senhor tem colocado no nosso caminho para nos ajudar, para, Senhor Deus, também falar da Tua palavra para nós. Te agradeço por todos que estão aqui e também aqueles que não estão. Que o Senhor possa estar conduzindo com o seu poder e com a sua graça. No nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, Igreja do Senhor, nós teremos um momento agora de dízimos, ofertas e vidas no altar. Esse momento, a gente pode dizer que tem perdurado durante séculos na vida da igreja, mas começa no Gênesis, quando Abel caiu em oferta ao Senhor, pelo que Deus já era, como ato criador. Mas também nós somos compelidos a continuar mantendo a causa e a casa do Senhor. Então nós iremos cantar, iremos ter a oportunidade de vir à frente e consagrar ao Senhor aquilo que é devido. Cantemos a canção e temos assim a generosidade e a espiritualidade de ofertar ao Senhor. Senhor e Cristo, o nome sobre todos.
Amém, irmãos? O Senhor tudo governa. E nesse momento de dedicação de dízimos, ofertas, vidas no altar, alguém que gostaria de celebrar algo específico, como por exemplo aniversário, eu estava olhando rápido no grupo da igreja, de domingo para cá não tem aniversário, mas há algum motivo de celebração? Esse é o tempo de nós agradecermos ao Senhor. Nós vamos nos colocar de pé, irmãos, porque daqui a pouco nós vamos ficar sentados para a reflexão e nós vamos agradecer ao Senhor. Neste ato que, antes da dedicação, nós falamos, é uma realidade bíblica, e a igreja aprendeu isso olhando os gestos e atos do Antigo Testamento, em que o povo ofertava ao Senhor, sim, com o coração sincero, com tudo que tinha, com tudo que era, porque o Senhor é provedor de todas as coisas. Então é baseado nessa premissa que nós estamos aqui, nessa noite de quarta-feira, também ofertando ao Senhor. Oremos. Nosso Deus, nós dedicamos ao Senhor e consagramos cada centavo, cada valor seja depositado aqui na conta da igreja, de nossos membros de Jardim Santíssimo, mas também de agregados nossos, de pessoas, ó Deus, que têm a visão, a generosidade, mas a espiritualidade de que sim, nós ofertamos ao Senhor com liberalidade no nosso coração. Ó Deus, que esse ato sincero de adoração possa, Deus, transbordar os nossos corações, possa transbordar a nossa volta, possa, Deus, cumprir a Tua palavra nos mais recantos da nossa cidade, do nosso país e também do mundo. Ó Deus, porque nós sabemos que de modo responsável a Tua palavra é pregada e, ó Deus, nós temos resultados e nós temos a prestação de contas daquilo que é feito com esses recursos financeiros. Então nos dá sabedoria, ó Deus, prudência para saber como tratar esse dinheiro na vida da igreja. Mas também, ó Deus, a partir das nossas casas, ó Deus, a partir das nossas compras mais básicas, a partir daquele sonho de algum item material que a gente queira, Deus nos dá sabedoria para que, ó Deus, o dinheiro não se torne um vil metal e possa nos levar a pecar contra o Senhor. Te pedimos isso, ó Deus, clamamos até, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos ler o texto, e essa é a temática que a gente pode pensar nessa noite de quarta-feira, porque nós estamos ainda vivendo, e esse tempo de mês da música, mês de adoração, mês de transbordar no Senhor de coisas boas, principalmente de coisas boas, irmãos. Nós precisamos pensar sobre viver com Deus e para com Deus. E o texto é de Ezequiel 37, de 1 a 14. Uma pesquisa rápida, você pode erguer sua mão. Alguém nunca tinha lido esse texto? Não se assuste. É um texto fantástico, extraordinário. Denso, mas que texto. Ezequiel 37, de 1 a 14, nossos irmãos, amigos que estão online também pode e deve abrir a sua Bíblia para que a gente possa ler essa palavra. Diz assim o texto do profeta: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes.
Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E disse ao Espírito: assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e dize: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor é bom, e Ele faz o que Ele precisa fazer, a despeito de nós, a despeito da nossa situação, a despeito de ossos sequíssimos. Ele é Deus. Oremos ao Senhor. Deus de toda graça, o Senhor que vive, o Senhor que tem todo o poder, sustentador desse universo, aquele que nos cerca com a tua bondade, com o teu amor, com a tua justiça, e que é Deus sobre todas as coisas. A tua palavra lida, aberta diante dos nossos olhos, diante dos nossos corações. Ministra agora o que o Senhor precisa tratar conosco. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Gratidão a todos os irmãos e amigos aqui assim, sabe, assistindo o culto ao vivo, isso é muito bom, mas também aqueles que por uma situação atípica está remoto na sua casa ou então em outro local. Vivo com Deus e para Deus. Duas inquietações para a gente iniciar essa noite, duas perguntas para talvez você pensar com seus botões, e aí vai, talvez, do alto da cabeça, passa pelo coração, vai no pé e volta. Quando foi, uma vez recente, que você se sentiu plenamente vivo ou viva para as mulheres? Quando foi? Talvez alguns diriam em um momento de extremo de alegria por uma boa notícia, ou talvez assim que você se recuperou de uma doença, seja ela qual for, e aí de novo 100%, sabe, de saúde. Mas quando foi? Cada um tem aí, pense com você. Quando foi que você se sentiu vivo ou viva? Mas quando a gente lê esse texto que é conhecido dos irmãos, e quem não conhecia ainda deve se aproximar, sabe, com tranquilidade, porque o texto pode parecer denso, mas qual a parte desse texto mais você se identifica? Dos ossos secos? Do momento que o profeta fala as palavras que o Senhor ordena? Ou então do exército já de pé formado, como diz o verso 11, verso 10? Em que parte você se identifica? Sim, meus irmãos, pode ser um texto assustador, pode parecer um texto estranho, alguns diriam fantasmagórico. Já ouviu essa expressão? Em que o negócio, assim, se fosse filme, ia ser um negócio pavoroso demais. Eu nunca vi, acho que filme ou algum vídeo sobre isso, mas deve ter sido uma cena muito forte, porque Deus, no contexto aqui, na verdade, no capítulo anterior, no Ezequiel 36, 27, já havia essa promessa, só que agora, de fato, se cumpre. Agora, na verdade, quando ele diz: fareis andar nos meus estatutos, porém, entre vós o meu espírito,
e a coisa acontece somente no capítulo 37. Obrigado, irmão. O que acontece é de que o texto é difícil demais até, assustador, mas, irmão, sabe qual é a essência desse texto? Sabe o que é o mais íntimo desse texto? Que ele é revelador, porque Deus tem poder para fazer o que quiser, o que Ele desejar. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, se a cena é forte demais, talvez se a gente conta isso também, eu nunca vi uma professora de criança se aventurar a explicar isso para criança, porque deve ser um negócio, e é tenso demais, porque a imagem, e na verdade Deus leva o profeta a um vale que estava cheio de ossos, diz o versículo 1, ossos, então não era esqueleto ainda, note que o texto é ossos, e a maneira que o texto se dá, a maneira que o profeta vai falando, obedecendo a ordem de Deus, diz o texto que vai se ajustando os ossos, vai se formando aí sim esqueleto, para depois, aí vem as terminações nervosas, vem músculo, vem, para depois o espírito também. Note que nesse texto nós lemos apenas de 1 a 14, porque a sequência para aí, depois continua o contexto. Note que por vezes tem a expressão espírito com letra menor, minúscula, e espírito com letra maiúscula. Na Bíblia, esse contexto de Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente precisa entender isso. Espírito com letra maiúscula é Espírito de Deus, Espírito Santo do Senhor. Com letra minúscula é Espírito humano, que a gente não vai entrar aqui na matéria pedida em seminários, em concílio de pastor, dicotomia ou tricotomia, se é alma e espírito, outro dia a gente pode falar disso, mas o fato é que espírito com letra minúscula é espírito humano. Essa dinâmica acontece no texto. Mas, meus irmãos, por que falar de um texto denso desse? O que tem a ver conosco de viver com Deus e para com Deus? No mundo natural, meus irmãos, nascer antecede ao morrer, é ou não é? A gente nasce para morrer. Mas no mundo espiritual a ordem é invertida. Nós precisamos morrer para nascer. Perder para ganhar. Teologia paulina nos diz isso. Então, no mundo espiritual, morrer antecede sim o nascer. Isso a Bíblia ensina. A teologia nos ensina muitas coisas preciosas, assim, vibrantes. A gente, talvez acho que foi a Elaine que falou que ela queria falar com Pedro, né, quando chegasse lá. Acho que foi isso que ela falou no domingo. Eu queria logo correr para a sala onde está Paulo. Porque é interessante, porque ele nos ensina muita coisa, inspirado por Deus, cheio de Deus na nossa vida, mas há dois conceitos paulinos vibrantes, que a gente deve se apegar todos os dias da nossa vida, e é bíblico isso, irmãos. A primeira é de que nós fomos comprados por um bom preço. 1 Coríntios 7, 23, 1 Coríntios 6, vai ensinar isso, o conceito de que a cruz de Cristo nos aproximou, a cruz de Cristo nos trouxe para perto. Crer em Jesus, e o crer na Bíblia, ou teológico, na Bíblia, falando teologicamente, é de confiança, de entrega do nosso coração, de todo o nosso ser a Deus. Então, o primeiro conceito vibrante mesmo, especial de Paulo é que nós fomos comprados por um bom preço, nós valemos algo, muito até. O outro conceito interessante demais é de que se eu vivo essa vida, eu preciso viver para a glória de Deus. Para a minha vida ser adoração o tempo todo, e não é só cântico, não é só culto, é o tempo todo a nossa vida sendo, sabe, para Deus e por Deus, sim, é de que Jesus fez isso por nós, e é por isso que Paulo estou saindo aqui do texto de Ezequiel para ir para Paulo para dizer, o que eu reportei por perda, na verdade, por ganho eu reportei por perda. Por isso que Paulo vai dizer a Gálatas, nessa vida física que eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O conceito paulino, irmãos, é de que há uma nova maneira de viver, a gente não precisa viver dissolutamente, ou não viver de qualquer jeito, a gente tem razão para viver, estar vivo, e por isso que ainda há pouco eu inquietei os irmãos, e me inquieta também, qual foi a coisa que você se sentiu mais vivo, irmãos? Qual foi o momento que você se sentiu mais vivo? Porque é preciso, irmãos, não somente viver, mas viver para Deus e com Deus. Viver com Deus e para Deus. Assim, irmãos, quando a gente diz que eu vivo com Deus, eu preciso viver com Deus, e também sabe que eu vivo para Deus,
quando nós falamos disso, é de que a nossa vida deve ser o tempo todo de louvor. Havia uma canção antiga, já que a gente está no meio da música, não vou cantar, lógico, mas do Vencedores por Cristo, que ele pega um salmo, ele bota uma melodia maravilhosa e diz: e Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. Que coisa fantástica. É por isso que nós estamos aqui, para o louvor. Nós somos coroa da criação. Você imagina a expressão paulina, coroa da criação? É isso. Deus fez tudo perfeito. Pegue aí todos os elementos da revelação natural do Senhor, da revelação específica de Deus. Pegue a natureza bela, pegue tudo. Mas no momento que ele cria o ser humano, a espécie humana, é como se fosse a coroa. Ele está pontuando de que aquele ser aqui, aquele ato criador é especial demais. Então, irmãos, queridos, nós podemos até esquecer desse detalhe aqui de Deus, na verdade, nos criou, e a gente dá importância a coisas que passam, coisas fúteis, e que o pregador em Eclesiastes vai dizer de que a vida é vaidade. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, de que a minha vida, a sua vida, a nossa vida foi criada para o louvor da glória de Deus. A nossa vida o tempo todo deveria ser e precisa ser de adoração a Deus. Nos atos mais simplórios e nos atos mais complexos, a minha vida, a sua vida precisa ser de adoração a Deus, sim. Se a gente celebra esse mês pensando nas canções que a gente gosta, seja nos clássicos, seja nos mais modernos, seja, irmãos, muito mais do que música, a nossa vida tem que ser um ato sincero e completo de adoração. Agora sim, esse texto que nos faz pensar de que Deus tem poder para fazer tudo, sim, e por isso agora que beira morte se transforma em vida, o que era ossos passa a ser exército, o que passa a ser o que era desorganizado passa a ser organizado, porque Deus tem poder para fazer, não nós. O nosso corpo, anote aí, a nossa mente, o nosso coração e emoções devem sim servir para adorar a Deus, devem sim para ser vivo o tempo todo, devem servir para algo que tenha um propósito definido. Meus irmãos, se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Então, anote, eu sou repetitivo de propósito, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso tempo e tudo que a gente tem propósito na nossa vida deve servir para adorar a Deus, porque nós estamos vivos, irmãos. Estar aqui, ou então quem está em casa de forma online, quem talvez esteja no intervalo do trabalho, da faculdade, não sei. Quando a gente respira, irmãos, é porque nós estamos vivos. O texto que é complexo para a gente, que talvez muito não tenha medo até de ler, como tem gente com medo de Apocalipse, o texto é revelador porque mostra essencialmente que Deus pode fazer, e eu aprendo 3 lições nesse texto. Poderia falar muito, há detalhes aqui, irmãos, que a gente gastaria um tempo enorme, de detalhes, sabe, que na profecia acontece, mas eu queria destacar 3 coisas que nos saltam os olhos, e a gente precisa sair daqui entendendo de que nós estamos vivos, e a nossa vida deve ser com Deus e para com Deus, porque é um flash que as coisas acontecem. Há pouco tempo o Brasil perde uma cantora, noticiado, os irmãos acompanharam, foi um flash, foi rápido demais. Um tempo atrás nós perdemos um grande apresentador de TV, na noite anterior ele jantava com a sua família normalmente, mas no dia seguinte ele achou por bem, pela manhã, em um certo horário, consertar algo na sua casa, e caiu. É assim, de novo eu estou insistindo com os irmãos de que a gente fala do amanhã, ou do futuro, como se fosse algo certo, mas não é, irmãos. Nós estamos vivos hoje, e a gente precisa viver para o Senhor hoje, corrigir as coisas hoje. Eu, Isaías, aprendi uma lição alguns anos atrás, que ninguém tira de mim, só o Senhor. Alguém doente no hospital, pastor, precisa visitar, eu vou hoje, no máximo amanhã, dependendo do horário, porque eu já tive uma experiência ruim de perder uma amiga, de que aquele negócio eu vou, e não deu tempo. Então é hoje que a gente precisa fazer, nós vivemos para Deus hoje, não é amanhã. O amanhã, nesse sentido, nós vivemos se nós tomamos a decisão hoje, deu para entender? Não é confuso isso. Amanhã eu vou viver para o Senhor, sim, mas tome a decisão hoje. Amanhã é utopia, amanhã é um sonho, amanhã é uma nuvem,
é uma neblina. Então aprenda a primeira lição, sabe por quê, irmãos? Nós precisamos viver para com Deus, e viver em Deus, e sabe, adorar o Senhor, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com tudo que a gente tem, porque a primeira lição é o verso 3, Deus chama o profeta, diz, filho do homem, está vendo aí essa cena? Um monte de ossos sequíssimos, diz o texto, desorganizados, não era esqueleto, notem bem, isso aqui é o caos, não era esqueleto, o esqueleto é depois. Então, se a gente pode falar aqui, eu não sou especialista em ossos, mas talvez tinha fêmur com outra parte do, sabe, de outro osso, enfim, não sei os nomes dos ossos todos não, só o fêmur. Mas, meus irmãos, o negócio está desorganizado, está caos, beira a morte, sendo horrível de se ver até. E aí o verso 3 diz, filho do homem, porventura viverão esses ossos? Pergunta de Deus para o profeta, para Ezequiel. E eu disse, Senhor Deus, vírgula, tu sabes. Primeira lição, nós precisamos viver com Deus e para Deus, porque Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos nada, irmãos, absolutamente nada. Nenhum doutor em teologia, nenhum pós-graduado em teologia. Pegue todos os nossos títulos, irmãos, e com todo carinho, todo respeito, se há alguém aqui, e de forma online também, que tenha 3, 4 diplomas, carinho, com a coração, porque, pô, estamos juntos, que benção que você conseguiu ter esse conhecimento todo, mas ninguém sabe de todas as coisas, somente o Senhor, sustentador do universo. Ele sabe, então nós precisamos viver, porque o profeta, sabe, na sua fragilidade, na sua pequenez, quando o Senhor pergunta para ele, esses ossos poderão viver? Ele diz, tu sabes, Senhor. Dá o sentido de humildade, dá o sentido de dependência de Deus, dá o sentido de fragilidade, irmãos. Por isso que eu preciso me ater a esse detalhe de que eu vivo com Deus e para Deus, porque eu não sei de nada, é o Senhor que sabe todas as coisas. E graças a Deus que é Ele, não eu. O problema é quando a gente inverte essa ordem. Ah, meus irmãos, é devastador, é destruidor, é triste demais, é horrível demais a gente achar que sabe todas as coisas. Ou que a gente sabe alguma coisa, não, é o Senhor, é o Senhor. Por isso que, de novo, eu repito o Salmo, quando lá atrás ele diz, olha, não nós, Senhor, não nós, mas ao teu nome da glória, é o Senhor. O próprio salmista vai dizer, que é o homem mortal? Nada, irmãos. Tira o espírito, vira o quê? Um corpo. Vai destruindo esse corpo, vira o quê? Ossos sequíssimos. Um amigo me contou que um dia foi numa capelania, no cemitério do Caju, eu nunca tinha ido também, mas como é um complexo de cemitérios, um do lado do outro, nenhum deles, que eu não sei qual que ele foi, diz que você faz lá o sepultamento do seu ente querido, e quando você sai, há a inscrição do lado de dentro, para você poder sair, e a expressão é curta e grossa, dizendo, aqui acaba todo o seu orgulho. Meus irmãos, nós precisamos viver com Deus e para com Deus, porque essa vida, ela é fugaz, essa vida passa rápido. Deus pergunta ao profeta, ele diz, tu sabes. Quando o profeta devolve, ou então pergunta, na verdade afirma isso para o Senhor, verso 4 diz, profetiza então sobre esses ossos, e aí o Senhor ensina ao profeta, como ele faz lá na frente, que ele vai falar essa profecia, que ele vai profetizar. Mas primeiro Deus ensina o profeta como ele tinha que fazer. Segunda lição, irmãos, eu preciso viver com Deus e para com Deus, porque Ele escolhe alguém para algo específico. Jardim Santíssimo, escute isso. Deus escolhe alguém para algo específico. E Ele fez isso com o profeta, verso 2 e verso 4. Ele me fez passar em volta deles. Ele pegou o profeta. O profeta vê que é muitos, diz o texto, muito numerosos os ossos. O verso 4 ele diz, então você profetiza sobre esses ossos, e aí ensina como fazer. Segunda lição preciosa, irmãos, ele escolhe alguém para algo específico. Ele nos dá a capacidade, ou então nos dá a possibilidade de contribuir e de estar vivos agora para fazer algo. Não existe possibilidade no reino de Deus, numa igreja,
gente que não possa fazer nada, Ele escolhe e continua escolhendo. E gosto de João, quando pega da boca de Jesus a seguinte expressão: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça. Palavras de Jesus para os seus discípulos, seguidores. Então, meu irmão e minha irmã, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, nós precisamos sim, a partir daquela escolha para algo específico, nós exercermos o ministério, seja qual for. E quantos ministérios? Sabe que outra coisa fantástica que Paulo nos ensina? 1 Coríntios 12, de que nós somos um corpo. Então, sim, meus irmãos, na família, na empresa que a gente trabalha, na escola, na igreja, nós temos funções, sim. Mas o mais importante é de que Ele nos escolheu para algo específico, assim como escolheu o profeta. Pegou o profeta, mostrou o que ele tinha que fazer e diz: vá lá e profetiza. E aí ele profetiza, houve um ruído, os ossos começam a se juntar, osso que deveria encaixar naquele osso, tudo certinho, Deus faz tudo perfeito. Na sequência os nervos aparecem, cresce carne, forma-se a pele, diz o verso 8, ainda não havia o Espírito, com letra minúscula. Mas é a terceira e preciosa lição, irmãos, que a gente precisa viver com Deus. E viver com Deus é entender de que, de novo, nosso corpo, nossa mente, nosso coração, nossas emoções, vontade, tempo e propósito deve servir para o Senhor e para adorar o Senhor. Terceira coisa, irmãos, é de que só o Senhor pode fazer o impossível e não nós. Tem gente achando que vai fazer o impossível, vai fazer acontecer, seja na família, na igreja, sabe, na faculdade, não, é comigo mesmo, e aí bate no peito. Irmãos, não somos nada. Sem Deus nós somos como ossos sequíssimos, e lá ele vai explicar a profecia depois, que na verdade, então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. O exército estava formado. Então, meus irmãos, terceira e última lição, só o Senhor pode fazer o impossível. Jesus já ensinava isso, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nós precisamos entender essa preciosa lição. E aí termino inquietando a mim mesmo e a nós como igreja do Senhor, irmãos de vários bairros diferentes, cidades até, que assistem e que participam do culto. Como nós queremos viver? Viver de qualquer jeito ou viver com Deus e para Deus? Que essa pergunta possa arder no nosso coração, porque Deus pode fazer o impossível. Faça aí sua escala, sua lista de coisas impossíveis. Deus pode fazer isso. Porque essa cena aqui, que eu poderia detalhar muito mais, me perdoe, poderia detalhar muito mais, é uma cena de transformação, é uma cena de caos que se organiza, é uma cena, sabe, pavorosa, extrema, mas que é Deus no controle, e não nós, Viva assim com Deus e para Deus. Termino falando de Paulo: porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, e que Ele mesmo nos abençoe. Amém? Nós vamos cantar mais uma canção. E celebre, irmãos, celebre muito. Hoje eu vim para cá pensando nisso, como a gente tem que agradecer a Deus, como a gente pode, sabe, ofertar a nossa vida o tempo todo, o nosso corpo, a nossa mente. Celebre o Senhor. Nós estamos vivos para a glória do Senhor. Amém.
Amém, irmãos? Nós sabemos quem é Deus assim nessa nossa simplicidade, que a gente viva para Ele e com Ele. Meus irmãos, nosso culto já está encerrando, mas nós precisamos fazer algumas comunicações, aí você fique atento e participe, faça esse esforço. Nós estamos nesse período, alguns diriam assim, um pouco mais fácil, né? Os níveis ou as notícias estão baixando um pouco, mas ainda com todos os cuidados, mas participe ativamente. Primeiro é sobre o encontro no próximo dia 13, às 19h30, encontro de famílias. Traga a sua família e, se possível, chame outra família, principalmente aquelas famílias que, sabe, precisam de oração, como todas as nossas precisam, mas é importante porque o tema que Priscila Fonseca, lá de Monte Tabor, vai tratar é: Senhor, salve a minha família. Então, venha com a sua família e também traga outra família, recomendo. Na sequência, a gente tem um almoço pró-retiro de casais com esse cardápio, preço R$15, no dia 14, domingo agora, e a retirada na igreja. Dos outros foi um sucesso, então colabore, procure as irmãs responsáveis. Esse almoço vai ajudar em questões do retiro de casais. Nós temos também o aniversário da MCM, Mulher Cristã em Missão. No próximo domingo, às 19h30, a gente tem a Rosane, que é conhecida dos irmãos, que já pregou aqui, é da filha de Padre Miguel. Ela vai falar sobre esse tema, cumprindo o propósito da missão. Então, minhas irmãs, venham, mas os homens precisam vir também. É um culto no horário noturno, mas venham também. Por último, irmãos, a gente tem ainda a continuidade da conferência de adoração Transbordar. Dessa vez no dia 28, o último domingo, às 19h30, já o André Leão já é conhecido dos irmãos, e a gente tem a palavra do Rafael, esse menino de ouro, que vai trazer a ministração nessa noite. Convide alguém, convide famílias inteiras. A gente já teve, sabe, no último domingo, foi um domingo impactante, a gente recebeu a palavra, a gente conheceu o testemunho de Jonathan. Então é importante os irmãos participarem e convidarem outras pessoas também, no próximo domingo 28, às 19h30. Só para encerrar, irmãos, eu vou colocar amanhã, eu ia colocar hoje, mas precisei fazer um ajuste no texto. A convocação de forma escrita nos grupos da igreja, pelo menos em 2, 3 grupos da igreja, da Assembleia Extraordinária para a escolha do novo pastor no próximo domingo, dia 21. Nós já estamos cumprindo o prazo do estatuto, que prevê 8 dias antes, então de forma verbal, desse púlpito, os irmãos já foram convidados e convocados e participam dessa eleição, membros civilmente capazes até acima de 18 anos.
Então é só para que os irmãos entendam de que a igreja já foi convocada, todos os irmãos membros, e a gente vai colocar de forma escrita também, para que lá no grupo da igreja você tenha essa informação. Ainda falando do grupo da igreja, um pouquinho mais depois de todo mundo ler, eu vou travar o grupo para que você, membro de Santíssimo, possa ver, ou então separar um tempo depois para assistir os 3 candidatos, para relembrar, e isso ajuda o efeito memória de, diante de Deus, você fazer essa escolha no domingo, dia 21. E que, na verdade, que o Senhor já escolheu. Nós vamos ser instrumentos do Senhor no dia 21. Amém? Nós vamos colocar de pé, irmãos, e vamos dar e receber a bênção. Agradecendo a todos os irmãos conectados, a todos os irmãos aqui de forma presencial. Aqueça, sabe, a Bíblia diz que a gente precisa estimular uns aos outros. Então convide, no domingo, convide um outro irmão, outra pessoa para quarta-feira. E isso precisa ser um movimento gostoso na vida da igreja, porque é bom estar aqui. É bom ter a chamada coinonia, estar como é bom, irmãos. Então que a gente celebre o Senhor. Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem sua mão. Mas a gente está pedindo para o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver com Deus. Eu quero viver pelo Senhor. E assim nós podemos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que nós chamamos de Paizinho, com um grau de intimidade, porque fomos adotados pelo ato de Jesus na cruz. A graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com a Igreja Batista de Área Santíssima, com os nossos irmãos e amigos, mas não somente hoje, mas para todos sempre. E toda a igreja que celebra e adora, confirma dizendo amém, amém. Aleluia, Jesus voltará. Amém. Celebramos o Senhor. Amém. Vai na paz, querida, até sábado. Deus te abençoe.